Olá a todos e todas, sou o professor Wagner. Hoje, na aula de Química, a gente vai ver os hidrocarbonetos conhecidos como alcadienos e os alcinos. Uma definição e fórmula geral dos alcadienos são hidrocarbonetos acíclicos contendo duas ligações duplas em sua cadeia carbônica. Lembrando que os hidrocarbonetos acíclicos também são conhecidos como os hidrocarbonetos de cadeia aberta. Eles são insaturados porque têm ligação dupla em sua cadeia carbônica entre carbonos. Então nós temos duas ligações duplas nos alcadienos e é um composto de cadeia aberta. Alguns exemplos, nós temos aqui o propadieno, nós temos o butadieno, temos o pentadieno. Lembrando que na classificação a gente vai ter que indicar onde se encontra cada uma dessas ligações duplas. Mas temos aqui a fórmula estrutural de alguns alcadienos e a fórmula molecular desses alcadienos. A fórmula geral de um alcadieno é o CnH2n-2. Com essa fórmula, a gente consegue saber o número de hidrogênios e o número de carbonos sem precisar fazer a contagem de átomo por átomo. A nomenclatura dos dienos, no caso os alcadienos, segundo a IUPAC, a terminação dos nomes dos alcadienos é o dieno, onde di lembra duas e eno lembra a dupla ligação. Então, os alcadienos, os compostos de cadeia aberta, que têm duas ligações duplas na cadeia carbônica. A cadeia principal deve ser a mais longa e passar obrigatoriamente pelas duas ligações duplas. A numeração da cadeia principal deve ser feita de modo que os números indicativos das posições das ligações duplas e das ramificações sejam os menores possíveis. Então, as regras para a nomenclatura do dieno a cadeia principal tem que estar com as duas ligações duplas, obrigatoriamente. Também tem que ter o menor número possível, indicando as ligações duplas e as ramificações. Vamos aos exemplos. Nós temos aqui um butadieno. Como eu falei para vocês, a gente tem que colocar aonde se encontra a ligação dupla. A cadeia principal, nesse caso, eu posso começar a numerar tanto da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Minha cadeia principal tem as duas ligações duplas. E aí, se eu começar da direita para a esquerda, também vai ser 1, 2, 3, 4. No carbono 1 e no carbono 3 é onde eu vou encontrar as insaturações de ligações duplas. Então, no caso, a nomenclatura segundo a IUPAC vai ser o buta 1,3-dieno. O 1 e o 3 indicam que no carbono 1 e 3 se encontram as ligações duplas. E antigamente a gente utilizava a nomenclatura 1,3-butadieno. Outro composto aqui, onde a gente tem uma ramificação. Lembrando que tem que seguir obrigatoriamente na cadeia principal, tem que se encontrar as ligações duplas.
a cadeia principal tem que ter o maior número de carbonos possível. Se eu começar daqui da esquerda para a direita, isso aqui fosse o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu teria no carbono 3 uma ligação e no carbono 6 outra ligação dupla. Só que aí diz que tem que ser os menores números possíveis, indicando a posição das ligações duplas e das ramificações. No caso, o que é que acontece? Eu tenho o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ligação, a insaturação vai ficar no carbono 2 no lugar do 3 e no 5 no lugar do 6, eu seguindo a contagem da cadeia principal da direita para a esquerda, onde a ramificação, de todo jeito, ela vai se encontrar no carbono 4. Então, na minha cadeia principal, eu tenho 8 carbonos e eu tenho uma ramificação que, no caso, é um metil. Então, fica 4 metil, octa, 2, 5, dieno. Vamos a uma observação. Por analogia aos dienos, chamamos de trienos, tetrenos, polienos, os hidrocarbonetos que possuem respectivamente 3, 4 e N ligações duplas em suas moléculas. A nomenclatura desse composto segue as mesmas ideias vistas acima para o dieno. Então, significa que o quê? A cadeia principal tem que conter, se são 3 ligações duplas, 4 ligações duplas, 5 ligações duplas, a cadeia principal tem que passar por todas essas ligações. E aí, a gente também tem que ter de modo que os números que indicam as posições das ligações duplas têm que ser os menores possíveis. Ele coloca como exemplo aqui esse trieno. A cadeia principal dele tem 6 carbonos. E aí, a cadeia principal tem que passar por essas 3 ligações. Então, a gente vai ter o hexa 1, 3, 5, trieno, que no caso é aonde se encontra as ligações duplas no carbono 1, no carbono 3 e no carbono 5. Esses exercícios aí para ser feito através do PDF que eu enviei, e aí resolve ele e manda diretamente para o Google Sala de Aula, se identificando. Então, me manda diretamente para o Google Sala de Aula. É um ênfase nisso. A gente acostumar a usar o aplicativo Google Sala de Aula. Agora vamos ver os hidrocarbonetos, conhecidos como alcinos. Os alcinos são hidrocarbonetos acíclicos de cadeia aberta, acíclico, contendo uma única ligação tripla em sua cadeia carbônica. Nós temos aqui exemplos de alcinos com fórmula estrutural e a fórmula molecular. A fórmula geral de um alcino é semelhante à do alcadieno, que é o CnH2n-2. A nomenclatura dos alcinos atribui os alcinos à terminação -ino, ou seja, todo alcino termina seu nome com a terminação -ino. Em uma nomenclatura mais antiga, considerava os alcinos mais simples como derivados do acetileno. Desse modo, nós temos aqui o etino, pois na cadeia principal são 2 carbonos e uma ligação tripla, já que ino indica que é um alcino.
Nomenclatura que era usada antigamente era o acetileno. Temos aqui o propino, 3 carbonos na cadeia principal, onde o carbono 1 é onde está a ligação tripla. Aqui pode ser prop-1-ino ou propino, já que a ligação tripla se encontra no primeiro carbono da cadeia principal. O nome que era utilizado comumente, metilacetileno. Temos aqui o but-1-ino ou etilacetileno. Temos 4 carbonos na cadeia principal, uma ligação tripla que indica que é um alcino. Então ele indica but, 4 carbonos na cadeia principal, 1 indica que é o carbono 1 que se encontra a ligação tripla, ino, pois é um alcino. Nos alcinos mais complexos, a nomenclatura IUPAC é feita de modo semelhante à dos alcenos. Aqui também a cadeia principal é a mais longa que contém a ligação tripla, e a numeração é feita a partir da extremidade mais próxima da ligação tripla. Então, vai fazer a contagem da cadeia principal. Na cadeia principal tem que estar passando a ligação tripla. E aí tem que começar a numeração a partir da extremidade mais próxima dessa ligação tripla. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro exemplo, com a fórmula C4H6, temos 2 possibilidades. Nós temos aqui a questão da ligação tripla, sendo no carbono 1, e aí fica 1, 2, 3, 4, que fica but-1-ino, ou a ligação tripla sendo no carbono 2, e a gente fica but-2-ino. Já é outro composto diferente, já que a ligação não é na mesma posição. Exemplo 2. Nós temos aqui a nomenclatura desse composto, onde a regra diz que a gente tem que começar a numerar a cadeia principal a partir do carbono mais próximo da ligação tripla. Se eu começar daqui, ficaria 1, 2, 3. Então, o carbono ligado à insaturação seria o carbono 3. E já da direita para a esquerda fica 1, 2. O carbono ligado à insaturação está no carbono 2. Então, a cadeia principal eu tenho 5 carbonos. Então, prefixo pente. Eu tenho uma ramificação, no caso aqui, um metil. Então, o nome desse composto, primeiro vem o quê? A ramificação. No carbono 4, eu tenho a ramificação metil. A cadeia principal, o prefixo é pente, já que são 5 carbonos na cadeia principal. No carbono 2 é onde se encontra a ligação tripla, então fica 2-ino. Então, 4-metil, pente, 2-ino. Terceiro exemplo, nós temos aqui um composto que o carbono que vai ficar mais próximo da ligação, se eu começar a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, o carbono 3, ele vai estar antes do... é o carbono mais próximo da insaturação. Mas se eu começar da esquerda para a direita também, 1, 2, 3. Então, por que é que eu comecei da direita para a esquerda, se tanto faz da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Simples. Porque a ramificação ela vai ficar ligada a um carbono de menor número se eu começar da direita para a esquerda. Porque fica 1, 2. A ramificação ficará no carbono 2. Se eu vier aqui da esquerda para a direita, fica 1,
2, 3, 4, 5. Então, o número do carbono que ficará a ramificação é um número muito maior. Então, a sequência correta para nomear a minha cadeia principal é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu sei que na cadeia principal tem que ser a mais longa e aqui ela tem 6 carbonos. Eu sei que tem uma ramificação, então eu começo a nomenclatura pela ramificação. Então fica 2-metil, já aqui que eu tenho a ramificação metil, X da cadeia principal, que são 6 carbonos, 3 é o carbono 3, onde se encontra a ligação tripla, ino. Então minha nomenclatura vai ser 2-metil, X, 3, ino. Temos aí os exercícios agora sobre os alcinos. Da mesma maneira, são exercícios que se encontram no PDF que eu enviei, e aí, ao fazer essas atividades, manda para o Google Sala de Aula. Por hoje é só isso. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, que eu irei tirar essas dúvidas. Obrigado a todos e continuem firmes e fortes nesse período de pandemia, dentro de casa, estudando e fazendo a nossa